Eu sou Wallace Leal da Lajomafa. A proposta que me foi passada pelo grupo Navu é justamente abordar as doutrinas e os ensinamentos que nós temos em 2º Nef, do capítulo 1 ao 5. E algo que eu quero trazer e abordar, espero que de uma forma clara, é justamente essa equação, que é E vezes R igual a O, ou seja, E de escolha multiplicado pelo R de resultado é igual a O de origem. Então, como é que isso tudo começa, ou que tem a ver com a abordagem que Nef fala? Justamente nos momentos finais de vida de Leí, ele se preocupa em trazer a seus filhos o conhecimento de doutrinas profundas que certamente ele meditou ao longo dos 8 anos que eles passaram no deserto e mais outros tantos anos que eles ficaram já na Terra Prometida. E depois de ele observar como Lamã, Lemuel se comportavam e suas esposas, e como Nef, Sam e Zorã guardavam os mandamentos de Deus, e como Nef conseguia realmente fazer isso tão bem feito, e até um ponto em que, tendo gerado 2 filhos no deserto, que justamente Jacó e José, Jacó que vem a ser o sucessor de Nef nos registros e também como líder eclesiástico, e José, que teve o privilégio de receber o mesmo nome do José do antigo Egito, que veio justamente a contribuir diretamente com toda a salvação do povo daquela área, fazendo a preservação de cereais. Tá. Esse é um ponto histórico que é interessante só trazer para testificar das realidades pontuais que era tradição tanto oral, passada, né, de pai para filho, mas também eles tinham isso registrado nas placas de Labão. Então isso é muito interessante. Portanto, Leí, ele chama cada um de seus filhos e vai abençoando, e até a própria bênção, se for tirada de um filho, ela perpetuará para aquele que o merecer. Se vocês observarem, isso é especificado nos versículos. Eu acho isso muito interessante. Então, Leí, em um determinado momento, ele fala sobre o plano de redenção e o plano de salvação e a sabedoria de Deus, na forma em que consiste justamente a necessidade que teve de Adão e Eva cometerem um erro, ou seja, ele entende como a queda de Adão. Ele não classifica como pecado. Então, eles não podiam pecar por uma razão simples: eles eram inocentes. Eles sendo inocentes, eles não tinham como pecar. Ponto pacífico. O interessante é observar que havia necessidade disso acontecer, para que então, em isso acontecendo, todos os filhos espirituais de Deus pudessem vir à Terra. E em vindo à Terra, essa é a prova maior de que nós vencemos a nossa primeira batalha, que é a batalha na pré-existência. Nós vencemos Satanás. Satanás não possui um corpo de carne e ossos como nós possuímos. Então ele vai fazer de tudo para nos derrubar, enquanto que nós temos que fazer de tudo para nos manter em pé. O exemplo que eu trouxe, vou tentar dar um zoom. Vou tentar dar um zoom. É justamente aqui. Eu encontrei na ideia do peão
a forma exata como nós nos comportamos. Tá aqui é um diagrama simples mostrando como é que funciona a força centrífuga e a força centrípeta. A força centrípeta, ela empurra para o centro. A força centrífuga, de forma oposta, ela puxa para fora. Por isso que ela é centrífuga. E na verdade, se você observar, ajustar, pronto. Se eu utilizar a força centrífuga com a força, se forem, né, as mesmas forças, com a força centrífuga e força centrípeta forem iguais, a tendência é encontrar o equilíbrio. Então, a grande sacada de Lee é essa. Nós temos que estar em movimento constante, como um peão. Ele tem que estar girando de forma contínua. Se houver essa ação ininterrupta, o peão permanecerá em pé, equilibrado nas ordenanças e nos mandamentos e na guarda dos ensinamentos que nós recebemos. E, contrapartida, Satanás, só fazendo um paralelo, por gentileza, ele vai tentar, com a força da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vai nos empurrar para o chão. Ou se a força centrífuga ou a força centrípeta for menor, uma das duas, agindo mais do que a outra, obviamente, vai haver um desequilíbrio. Em havendo um desequilíbrio, a tendência é cair. Então o que Lee traz para nós? Exatamente isso, que a nós é dado o poder de decidir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Por quê? A nós foi dado essa oportunidade. Porque Adão caiu. E Adão caiu para que nós pudéssemos existir. E nós existimos, olha que sacada! Nós existimos exatamente para que nós tenhamos alegria. Daí eu busquei um outro diagrama. Não sei se consigo deixar bem claro aqui. Esse é mais ou menos o diagrama conhecido como o gráfico de Pareto. Ele diz que 80% dos resultados que obtemos vem justamente de 20% de todas as ações que nós temos. Olha que interessante. Então, de tudo que acontece na nossa vida, é resultado de 20% de nossas ações. Tá bom? E um pensamento que eu tenho aqui, eu vou ler, é justamente o que o presidente Thomas S. Monson falou. Ele diz: existe um poder celeste acima de todas as coisas. Em geral, quando as coisas acontecem, não é por fruto do acaso. Um dia, quando olharmos para trás e virmos a aparente coincidência de nossas vidas, perceberemos que não foram exatamente por casualidade que ocorreram. Então, em nós está o poder de decidir, de agir, de escolher, de fazer acontecer. E aí, eu trouxe um outro diagrama. Olha, espero que ajude realmente. Esse aqui. Nós temos, deixa eu tentar focar, aqui, ótimo. Nós temos as influências externas que vêm da nação, do governo, da sociedade, da família, né, e chegando em nós mesmos. Isso são influências externas. No entanto, nós temos um valor intrínseco, que é o que Lee fala. Em nós está o poder. E o que eu achei mais interessante, eu insisto, em nós está o poder de decidir, de agir e de auxiliar um ao outro. E eu meditei demais sobre tudo isso e fiquei buscando condições de ajudar de fato a entendermos de uma forma prática esses 5 capítulos. E daí, bem,
Lei morre, tudo ocorre como está descrito no livro, mas Nefe, em determinado momento, ele sente um sofrimento tremendo por carregar o peso que nossos líderes carregam. Eles parecem felizes, alegres, mas imagina Nefe, ele conseguiu ver 400 anos à frente e ele já sabia, mesmo sendo fiel, mesmo ensinando as verdades eternas aos seus irmãos e familiares, ele já sabia, 400 anos antes, que toda a sua nação seria destruída e que seria amaldiçoada. E é uma doutrina interessante abordar isso, porque será que a diferença da cor da pele determina ou determinou que os lamanitas fossem amaldiçoados? Ou o fato dos nefitas serem brancos implicava deles serem uma nação pura? É um questionamento interessante, porque na verdade está em nós o poder de agir. Está em nós. Então, eu fiz um outro diagrama que é causa e efeito. Causa e efeito. E quero fechar justamente a apresentação, porque Nefe, ele, nos salmos dele, ele diz: por que eu vou reclamar, sendo sabedor de todas as bênçãos que tenho recebido de Deus? Em um outro versículo ele fala: infeliz é o homem que confia no braço da carne. Se nós evidentemente não agirmos de forma sábia, ou seja, buscarmos profundamente a realidade dos fatos, nós não entenderemos o que está acontecendo, ou seja, o efeito. Por quê? Pelo simples fato de não sabermos a causa, a origem, o motivo real. Considerando que em nós está o poder intrínseco e que 20% de nossos esforços é o que faz acontecer 80% de tudo que nos é realizado ou resulta em alguma coisa, portanto, eu volto a dizer aqui, ao escolhermos, nós temos um resultado que volta para nós mesmos. Então, onde é... Esse é uma ponderação, né, um questionamento que faço. Onde é que nós encontramos a salvação que é dada ou apresentada por Lei, abençoando José, seu filho, né? O próprio Nefe, falando que o próprio Cristo viria para trazer a salvação. Então, o que garante que nós tenhamos a salvação? Exatamente esse ponto. Eu tenho o poder intrínseco de fazer a salvação acontecer na minha vida, na minha família, com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu filho, com a minha filha, e levá-los à exaltação. Não podemos transferir para ninguém. Eu não posso transferir, como eu escrevi aqui, a minha natureza é assim e eu não vou mudar. Ou eu não tenho inteligência suficiente para interpretar essas coisas e então não tenho como modificar isso. Os meus amigos é que me fizeram desse jeito, ou a minha família que formou esse caráter que eu tenho, ou então o conhecimento religioso, né, não me dá essa clareza, ou eu não concordo com a liderança local. Por outro lado, me perdoa, justamente o conhecimento secular, o que nós aprendemos na escola, na faculdade, nos meios de uma forma geral, onde podemos obter conhecimento efetivamente. Ou então podemos vir a culpar o governo
também. Ou o próprio Deus, que sabe tudo. Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Né? Na verdade, então, a gente fica olhando e gastando muita energia pensando no que acontece, no efeito, ou seja, no resultado, quando na verdade a gente deveria entender e pensar que a nossa escolha está em nós mesmos. A influência externa pode me prejudicar de alguma forma, mas o poder me é dado por garantia divina de que eu tenho esse poder intrínseco para a minha salvação e a da minha família. Concluo, portanto, que não adianta buscar desculpa. Eu tenho que buscar dentro de mim mesmo a salvação. E isso é o que é abordado justamente em 2º Nefe, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Os Salmos de Nefe, que é o capítulo 4, é divino, divino. Vale a pena ler, reler, e tem muitas doutrinas colocadas ali. O objetivo, então, desse vídeo é contribuir com o grupo e fazer com que nós possamos realmente estudar o Evangelho e estudar efetivamente, na verdade, deliberadamente, buscando uma evidência secular, pode ser. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso ter uma linha que me diga na trajetória da humanidade como as coisas aconteceram, né? Desde a criação, e Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Cristo, como eu digo aqui, onde foi, me perdoa, estabelecido, descoberta a energia elétrica, a prensa de Gutenberg, e o carvão e o TNT, e essas coisas só evidenciam ou elucidam de que o conhecimento é algo que nós devemos buscar para nós nos engrandecermos, mas não supera a necessidade de conquistarmos a nós mesmos. O poder está em nós, de realizar, de fazer acontecer, de fazer toda a diferença. Essa mensagem eu deixo no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.